Chegamos na Tua presença, ó Pai, para ter esse momento, Pai, de comunhão, ter um momento de estudo, Pai, e entendimento, ó Pai, da Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que Tu possa dar discernimento, Pai, a todos nós. Abra, Pai, o nosso coração, Pai, para entender, Pai, para saber da Tua palavra, Pai, da maravilha, Pai, da glória, Pai, da Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que Tu use a boca, Pai, do pastor Alan, para pregar, Pai, para falar, na verdade, para nos ensinar, Pai, para aprendermos mais, Pai, do que Tu tens a dizer para nós, ó Pai. Oramos por isso, Pai, oramos por esse momento, Pai, consagramos a Ti, ó Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Cantar um louvorzinho só para a gente adorar um pouquinho o Senhor. Glória.
apresentar ou os irmãos querem ir na casa do Eu chamei aqui, eu não sei se eu posso ligar lá. Pode ligar. Muito bem, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Alan, essa é minha esposa Rosa. Nós pastoreamos uma igreja no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e tivemos o privilégio de conhecermos o Daniel e a Gabriela. E nós tivemos o privilégio. É nosso também. E aqui do meu lado tem um amigo que também é amigo do Daniel, que é o irmão Israel. E o que nós temos em comum, além do fato de nós sermos cristãos, como eu creio que todos vocês são também, né? É que nós temos, cada um de nós temos um canal no YouTube, Estudos Bíblicos, né? Onde eu coloco as pregações que eu ministro lá na igreja que nós pastoreamos, e o Daniel, o Israel, melhor dizendo, coloca estudos geralmente voltados para a escatologia, né? Estudo das últimas coisas, do tempo do fim, das profecias, e também alguns estudos edificantes, né? Não necessariamente voltados só para a escatologia. E nós estamos aqui por conta de vários irmãos, como por exemplo o irmão Carmo, né? Que mora em Caxias do Sul e que se dispôs, inclusive, a estar nos levando em várias cidades, né? Ele está em período de férias e tem essa possibilidade. E mesmo morando tão longe, está aqui conosco, né? Eu glorifico muito a Deus por isso. E temos também o Daniel e Tatiane, né? A Tatiane também nos conhece pela internet, pelo canal do YouTube. Creio que a maioria de vocês aqui provavelmente não nos conhece, né? Não sei se estou enganado, mas através do Daniel, da Gabriela e da Ana, né? Creio que vocês foram convidados para estar aqui nessa noite. Amanhã eu recebi o convite para estar levando a palavra de Deus na igreja onde a irmã Nani congrega, e então amanhã será uma pregação. No entanto, hoje, né, eu gostaria de deixar aqui a oportunidade para que nós estivéssemos falando abertamente sobre a palavra de Deus, um encontro edificante de meditação bíblica, né? Eu nem diria de estudo bíblico necessariamente, porque quando nós falamos de estudo, geralmente a gente tem a ideia de um professor e alunos ouvindo, e na verdade nós podemos aqui aprender uns com os outros, né? O próprio irmão Daniel, ele mais cedo disse que tinha duas questões para colocar aqui, né, agora à noite, e que ele não podia esquecer, né? E que a gente gostaria também de falar sobre isso aqui. E as perguntas mais a nível de escatologia, ou comentários a esse respeito, eu vou deixar com o irmão Israel. Lembrando que, quando se trata de escatologia, nós temos que ter muita humildade, porque, como em tudo, temos que ter muita humildade, mas em escatologia precisamos ter um cuidado ainda maior, por conta de tantas interpretações diferentes no meio cristão. Por exemplo, nós temos os amilenistas, que não creem no milênio literal, nós temos os pré-milenistas, que creem no milênio literal, temos os pré-tribulacionistas, que creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, temos os meso, que será arrebatada no meio, e os pós, que creem que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. E dentre outras pequenas vertentes, como por exemplo os pós-tribulacionistas pré-ira, né? Por exemplo, que creio que é o nosso caso. Mas, no entanto, nós não gostamos muito de rótulos, né? Essa questão de rótulo é muito perigosa, porque quando nós assumimos um rótulo, nós não sabemos o que as outras pessoas estão exatamente tendo como uma posição a nosso respeito, né? O quanto elas sabem o que é, por exemplo, um pós-tribulacionista, qual a ideia que elas têm. Muitas pessoas, por exemplo, creem que o pós-tribulacionista acredita que a igreja só será arrebatada depois da ira de Deus. E isto, de fato, não é bem assim, porque não confundimos a ira de Deus com a grande tribulação. Mas isso estou falando em termos de escatologia, né?
Existem muitas outras questões na palavra de Deus que hoje em dia estão bastante necessitadas de esclarecimento bíblico, e nós estamos aqui. Nós temos um princípio, né, o irmão Israel, eu, minha esposa e outros irmãos que nos conhecem, como o próprio Daniel, a Gabriela também, de que a Bíblia explica a própria Bíblia, de que a Escritura Sagrada com a Escritura se interpreta. Então, nenhuma Escritura, como está escrito na própria Bíblia Sagrada, nenhuma Escritura é de particular interpretação. Eu não posso interpretar a Escritura por mim mesmo. Eu preciso basear a minha interpretação na própria palavra de Deus. A Bíblia explicando a própria Bíblia. Então, nós não estamos aqui trazendo nenhuma teologia de nenhum personagem da história da igreja, nós não estamos aqui querendo exaltar nenhum teólogo, nós estamos aqui querendo exaltar a Cristo, querendo exaltar a palavra de Deus. Né? E eu quero deixar os irmãos bem à vontade para conversarmos a respeito disso, amém? E se o irmão Daniel quiser começar, irmão, fala também um pouquinho, Israel, antes do Daniel, né? Falar. Parte disso, meus irmãos. Amém. Então, como o irmão estava falando, você tem na parte de escatologia, você tem muitas vertentes, né? Mas não só na escatologia, eu vejo que em todo tipo de credo cristão você tem várias vertentes diferentes. Você tem aí pentecostais, você tem tradicionais, todos têm uma diferença, né? Mas aquilo que nos une é justamente a nossa fé em Cristo. Né? Então, ainda que nós venhamos a ter certas diferenças, a certeza que nós temos é o que nos une é justamente essa fé em Cristo. E que o diabo, né, que é o inimigo de Jesus, ele vem fazendo com que a gente se afaste disso. Então a gente vê que muitas vezes essas diferenças que há entre as pessoas são simplesmente estratégias que Satanás utiliza para fazer a separação entre os irmãos. E Jesus ele fala que o quê? Para que nós sejamos um, né, com ele, assim como ele é um com o Pai. Mas infelizmente por às vezes muitas, vamos colocar assim, doutrinas erradas, doutrinas de homens, a gente acaba tendo pensamentos diferentes, isso faz com que a gente se separe, né? Mas eu creio que Deus, nesses últimos dias, ele vem aos poucos restaurando aquilo que era no princípio, né? Você vê que tem cada dia vezes mais pessoas querendo saber da verdade, querendo compreender a palavra, como ela deve ser compreendida. Como a Bíblia fala em Jeremias 31, diz, né, que depois as pessoas não perguntarão mais sobre o Senhor, porque elas conhecerão o Senhor desde pequeno. Nós teremos o mesmo coração e uma mesma mente. Então, eu vejo que é por meio do Espírito Santo que nós temos essa unidade no Senhor. Mas infelizmente às vezes a gente não atenta para o Espírito, né? A Bíblia fala assim, isso está em 2 Timóteo capítulo 3, vamos ler do verso 14, se os irmãos quiserem ler. Os irmãos conhecem esse texto, mas vamos falar um pouco mais sobre ele aqui. Peço que os irmãos prestem atenção, ok? Se quiserem anotar é melhor, mas prestem atenção no que vai dizer aqui. Só uma introdução. 2 Timóteo capítulo 3, desde o verso 14, tá? Prestem bem atenção nessas palavras, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora vai vir aquele texto que todo mundo conhece. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então lá em Efésios diz que Deus deu uns para pastores, para mestres, apóstolos e profetas, para que todos nós chegamos à unidade do conhecimento de Cristo, a fim de que nós sejamos na estatura da plenitude de Cristo, né? Então, a nossa estatura em Cristo, o nosso tamanho em Cristo, ele não é definido pelo tempo que nós estamos na igreja, mas é conforme aquilo que a gente conhece de Cristo e aquilo que a gente pratica. Em Hebreus diz assim que
aqueles que são adultos, eles se alimentam de alimento sólido, mas os que são crianças, eles se alimentam de leite, né? Então, seu aprendizado, a sua prática na palavra vai fazer com que você discerna o bem do mal. Então, isso que nós temos que saber, ser instruídos em Cristo por meio do Espírito Santo e por meio da palavra, primeiro pelo leite, depois pelo alimento sólido, né? Então, se Deus permitir, nós vamos falar um pouco sobre essas coisas hoje, amém? Bom, Daniel? Olha, eu não tenho nenhuma palavra preparada, mas o que eu tenho assim, é um testemunho, né? A gente já vem vivendo, né? Buscando a Cristo há 15 anos já. E, claro, acho que os primeiros degraus a gente conseguiu, né? Subir na igreja que a gente está. Só que chega um momento assim onde a gente estava, sem se dar conta, a gente já estava estacionado na fé, né? E eu não sei, enfim, depois eu quero ter um raciocínio que eu quero compartilhar com vocês. Mas assim, a gente acabou, enfim, descobrindo, né, as pregações do pastoral no YouTube. E em paralelo a isso, Deus já vinha trabalhando coisas da nossa vida. Então, assim, Ele abriu para nós, Ele foi nos mostrando, né, nos abrindo caminho. Acho que quem tem, assim, já teve o chamado, né, de Deus, já teve, anda com o Espírito Santo, sabe do que eu estou falando, né? Deus tem forma de falar conosco. E Ele foi confirmando uma série de coisas, né? E assim, as pregações do pastoral abriram muito o nosso entendimento, nosso crescimento, né? Aquilo que a gente já vinha estacionado, a gente voltou a ter um crescimento. Então, assim, o que eu vejo, assim, a palavra de Deus é o centro. O centro de tudo é a palavra. E, assim, muitas vezes a gente começou a visitar algumas igrejas e o que acontece é, assim, muitas vezes a palavra está sendo deixada de lado, né? Não que ela não está sendo pregada, mas ela está sendo deixada, daqui a pouco outras coisas tomam prioridade. Só que o verbo se fez carne. Então a palavra tem que ser colocada em primeiro. Muitas vezes, não vou ficar citando exemplos para daqui a pouco, né? Mas eu acho que vocês talvez entendam, né? Assim, outras coisas, né, no culto acabam tomando lugar, né? Eu estou me poupando assim, de querer citar exemplos, né? Estão na minha cabeça, mas eu não vou falar. Eu acho que todos nós entendemos isso, né? Então, essa confirmação, esse entendimento, além da gente escutar, o próprio Senhor nos confirmou que da importância da palavra e que realmente como hoje ela está escassa, né? Nessas visitas, né, em outras denominações, isso aí nos ficou claro. Então, o ministério, né, do pastoral realmente ele tem buscado isso, né, pelo que a gente tem acompanhado, né, justamente a fidelidade, né, da palavra. E isso é o mais importante, né? Parece tão fácil, né? Parece tão simples, né? A gente falar da palavra, não, a palavra é o centro. Parece tão fácil, no papel é fácil, né? Só que por alguns motivos, e aí à medida que a gente foi buscando e tendo entendimento, me ficou mais claro, né? As trocas, né, que os líderes das igrejas fazem em detrimento da palavra. É fácil no papel, mas no momento que você se coloca no lugar de um líder, você se coloca e você entende a dinâmica da igreja, você vê que o povo pede o bezerro de ouro. Então, e os líderes acabam cedendo a isso, sabe? É difícil, talvez, para quem não tem, eu não conheço todos vocês, né? Acho que a maioria de vocês não conheço, então não sei da caminhada de cada um. Mas à medida que a gente conhece, vocês talvez tenham alguma caminhada, né? Fica claro isso aí, né? Como as pessoas, né, as ovelhas, né? E nós somos culpados disso também. Porque a gente deseja o bezerro de ouro, a gente deseja satisfazer a carne. E, para graça de Deus, glória a Deus, Ele tem nos mostrado, né, realmente isso na dinâmica, na prática, né? Como que isso acontece. Não só na nossa, né? Porque outras vertentes acabam se deturpando por outros motivos. E isso aí nessas visitas, nas orações, e isso tem nos ficado claro. Então, assim, eu convido a todos, né, peço até, que cada um de nós clame, né, que a palavra porque assim, a palavra
chegue a nós. Que haja pessoas, que haja ministros que tragam a palavra a nós, porque senão nós vamos morrer de fome. Vamos morrer de fome espiritual, né? Porque a palavra é o alimento. Né? O louvor é maravilhoso, mas ele não é o alimento. A palavra é o alimento. Mas o louvor é bacana, mas a palavra é o alimento. E tantas outras coisas, né? Que tomam lugar do alimento espiritual, que é a palavra. Então, eu creio que isso não é só falar, né? Mas é a gente clamar a Deus, né? Que a gente tenha isso, né? Que essa porta se abra. É isso. Então, realmente, o meu testemunho é que o Ministério do Pastoral, realmente, a nós, ele realmente abriu, né? Claro que o Senhor que trabalhou, o Senhor, né? Que confirmou várias coisas também na nossa vida, independente do pastoral. Ele não teria como controlar tudo isso que o Senhor fez e nos mostrou. Mas, de fato, né? O Senhor trabalha através de pessoas e eu vejo como trabalhando através do Ministério do Pastoral, assim. É isso, só o testemunho que eu tenho. Glória a Deus. Aproveitando o que o Amado falou e o texto que o irmão Israel nos trouxe, se você ainda tem a sua Bíblia aberta na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 está escrito o seguinte, versículo 3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Virá tempo. Eu creio que esse tempo chegou, porque muito bem colocado foi a ilustração do bezerro de ouro. Eu não sei quantos perceberam que em Êxodo 32, onde nós temos o relato do bezerro de ouro, nós encontramos nesse relato algo profético para os nossos dias. Porque vejam que interessante, se você quiser conferir comigo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Uma análise nesse versículo. Quem era Arão? Arão era o porta-voz de Moisés. Vocês se lembram disso? Ele era o porta-voz de Moisés. Moisés sobe ao monte. Ele não sabia quanto tempo ele passaria lá. Ele sobe ao monte para receber as tábuas da lei, para receber a lei de Deus. Ao subir ao monte, ele não sabia quanto tempo ele passaria lá. E o povo também não sabia. Se passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, nem sinal de Moisés. O povo começa a ficar inquieto. 4 semanas e nada de Moisés descer do monte. Né? Então o povo começa a pressionar quem? O porta-voz de Moisés. O porta-voz daquele que tinha intimidade com Deus. Deus falava com Moisés, e a palavra que Deus entregava a Moisés, Arão entregava ao povo. Então vejam a analogia. Moisés aqui, aquele que é um com o Pai, digamos assim. Uma analogia do próprio Senhor Jesus. Arão, o porta-voz de Cristo. Quem são hoje os porta-vozes de Cristo? Os pregadores do Evangelho, os pastores. Então Arão simbolizando os pastores, Moisés simbolizando Cristo, a subida de Cristo, de Moisés ao monte, simbolizando a subida de Cristo aos céus. O que o povo tem dito hoje a respeito da volta de Cristo? Que ele não vai voltar. Que não vai voltar. Os evangélicos hoje já não vivem mais na expectativa da volta de Cristo. E o que o povo tem feito com os pastores, o povo evangélico? Pressionado os pastores, e eu digo isso porque sou pastor, sei do que estou falando. Os pastores hoje são pressionados pelo povo que se diz evangélico, que se diz povo de Deus, para pregar não o que eles precisam ouvir, mas o que querem ouvir. Então nós vemos figuras conhecidas, que eu prefiro não citar os nomes aqui, que no passado pregavam biblicamente,
pregavam arrependimento de pecados, pregavam santificação, pregavam sobre inferno, pregavam sobre vida eterna com Deus, e que de alguns anos para cá já não pregam mais nada disso, mudaram a mensagem. E agora pregam sobre prosperidade, sobre vitória, sobre conquista, sobre como ser bem-sucedido. E esta é a mensagem em voga hoje na igreja evangélica, lamentavelmente. E mesmo as igrejas mais históricas, que não pregam teologia da prosperidade, têm umas pregações hoje mais amenas, que não confrontam mais o pecado. Por que não confrontam? Por medo de perder os seus membros, de que eles estejam indo para outra igreja da esquina. Estão entendendo? Porque lá eles vão ouvir uma mensagem que vai lhes deixar motivados, animados. Só que a palavra de Deus não é para satisfazer o nosso ego, muito pelo contrário, é para eliminá-lo. Porque aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode ser discípulo de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse, aquele que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então a mensagem de Cristo é uma mensagem de renúncia. Só que essa renúncia já não tem sido mais pregada em muitas igrejas. Nós estamos vendo hoje o cumprimento do que nós acabamos de ler em 2 Timóteo, capítulo 4. Estamos vendo hoje o que aconteceu figuradamente, mas que de fato aconteceu, quando Moisés subiu ao monte e se demorou. E Arão, pressionado pelo povo, lhes fez um bezerro de ouro. E o que é hoje Jesus para muitos? Um bezerro de ouro. O Jesus pregado hoje em muitas igrejas não é o Jesus bíblico, não é. É um Jesus que mais se parece a um Papai Noel. E se você buscá-lo, ele vai te dar o que você quer. Não é essa a verdade? Em muitas igrejas é assim. Mas o verdadeiro Jesus, ele não tem sido mais pregado na maioria dos púlpitos. E quando eu digo na maioria, eu sei o que eu estou falando, irmãos. Nós estamos vivendo um período que foi profetizado e que é mais um sinal, e isso que é grave, irmãos. E poucos estão percebendo. E é mais um sinal da proximidade da volta do Senhor. É o período da apostasia da igreja, do abandono da verdadeira fé, aonde a palavra de Deus genuína tem sido trocada por uma mensagem de motivação, por uma mensagem filosófica, por um evangelho light, sabe? E a verdade, ela tem sido trocada por isso. E da mesma forma como fizeram, como Arão fez, por pressão do povo, um bezerro de ouro, com os pendentes, com as joias, né, que aquele povo trouxe até ele, da mesma forma hoje os pastores não estão mais pregando o Santo Cordeiro, mas estão pregando sim um Jesus folheado a ouro, estão compreendendo? Um Jesus de riquezas, um Jesus de prosperidade, como se Jesus tivesse morrido na cruz para nos dar casa própria, carro zero, fama, riquezas. Nada poderia ser mais contrário ao Evangelho de Cristo. Nada. O próprio Senhor Jesus disse, ai de vós que sois ricos. O próprio Senhor Jesus disse, bem-aventurados os pobres. O próprio Senhor Jesus disse, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O próprio Senhor Jesus disse que mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar nos céus. Você não encontra no Novo Testamento uma pessoa rica de fato, porque todos os ricos do Novo Testamento dividiram o que tinham. Por cuidado, por precaução com o perigo que as riquezas trazem. Esse conforto, né? E tudo mais. Eu não estou aqui pregando contra nós termos uma vida confortável, nós sermos bem-sucedidos no trabalho. Não é nada disso. Eu só estou dizendo que o foco não é esse. O foco não é esse. Se nós voltarmos, por exemplo, para a segunda epístola de Paulo a Timóteo, né, que eu acabei fechando aqui, gostaria de mostrar a vocês algo aqui. É, bem certo, né? Isso. É isso aí. Aqui, 2 Timóteo 3, bem próximo de onde nós tínhamos lido antes. Né? Perdão. Não, o
3 diz o seguinte, no versículo 12, por exemplo. Já que nós estamos aqui, eu vou ler esse versículo aqui. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eu não preciso estar na Arábia Saudita para ser perseguido pela minha fé. Por que nós, como cristãos, não temos sido perseguidos? Porque talvez nós não estejamos de fato sendo verdadeiros cristãos. Nós estejamos sendo apenas meros religiosos, que frequentam cultos, que se dizem de determinada denominação, mas que de fato no nosso dia a dia nós não temos vivido um compromisso com a palavra de Cristo, com o que Ele nos ensinou. Porque, amados, a palavra de Deus é a verdade. Eu acredito que todos vocês aqui, espero eu que todos vocês aqui creiam que de fato o que está na Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Porque hoje existe uma distorção no meio teológico, que é chamada de liberalismo teológico, que questiona a Bíblia Sagrada e que não mais acredita que ela seja a palavra de Deus, mas que acredita que ela contenha certa inspiração em alguns trechos. E ora, quem somos nós para definirmos o que é divino e o que não é? Que parâmetro nós temos? Ou nós cremos em toda a palavra, ou nós não cremos. Uma coisa eu sei, um homem que havia deixado tudo, todos os seus bens materiais, para viver pela fé, de ofertas, até de mulheres, que pregava nas praças, que dormia ao relento, que não tinha onde pousar a cabeça, um homem pobre, um homem que quando morreu só tinha as suas vestes, que foram repartidas por sorte por soldados romanos. Este homem, que aos olhos humanos era pobre, que aos olhos humanos não tinha cultura, que aos olhos humanos veio da cidade mais desprezível da Galiléia, Nazaré. Este homem, há 2000 anos atrás, pregando, ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então nós temos que tomar uma decisão aqui hoje. Ou este homem andarilho, pobre, que há 2000 anos atrás tinha um pequeno grupo de seguidores, de pessoas também desprezíveis, analfabetas, pobres igualmente, ou então desprezadas pelo povo, como Mateus, o coletor de impostos, não é? Ou este homem, ao dizer isso, ou ao dizer algo como, por exemplo, aquele que amar mais seu pai ou sua mãe, não é digno de mim. Aquele que amar o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não negar a si mesmo, para me seguir, não é digno de mim. Então, ou este homem era louco, porque pense comigo, uma pessoa numa praça dizendo isso: olha, você tem que me amar mais do que você ama seus filhos. Você tem que me amar mais do que você ama seu cônjuge. Se uma pessoa dissesse isso para você, o que você diria? Essa pessoa é megalomaníaca. Esta pessoa é louca. Não é? Uma pessoa que dissesse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E que nunca escreveu nada. E o único registro que tem do que ele escreveu foi na areia, o vento apagou. Uma pessoa que dissesse isso, ou ela é louca ou ela é mentirosa. Não é? Então, ou Jesus Cristo era um louco, ou era um mentiroso, ou de fato ele é quem disse ser. O pão da vida, a água viva, o caminho, a verdade e a vida. Aliás, o único caminho, verdade e vida que conduz ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ou Jesus Cristo é Deus, ou então nós estamos muito equivocados. Mas uma coisa eu sei, essa palavra não caiu por terra. Nós estamos aqui reunidos por causa desse homem. Então eu quero levar muito a sério tudo o que ele disse. Tudo o que ele disse. Inclusive a respeito da sua vinda. Ele prometeu voltar. Ele disse que voltaria. E se passaram quase 2000 anos desde que ele disse isso, o nosso temor deveria ser muito maior. Muito maior. Eu vou dizer uma coisa para todos vocês. Eu tenho dito isso. Nunca, em toda a história da igreja, nesses 2000 anos de igreja cristã sobre a terra,
Nenhuma geração de cristãos correu mais risco do que a nossa. Nenhuma geração de cristãos correu mais risco do que a nossa geração. Por quê? Porque hoje nós vivemos debaixo de um nível de tentação que nenhum dos nossos antepassados cristãos experimentaram. Nenhum deles teve a facilidade de pecar como nós temos. Hoje o pecado é um clique. É um clique. Um clique você contamina o seu coração. Porque o que contamina o coração é o que entra pelos olhos, o que entra pelos ouvidos. E através da mídia, o mundo entra na nossa casa. E entrando na nossa casa, entra no nosso coração. E existe todo um sistema diabólico arquitetado para esse tempo do fim. Um sistema diabólico que tenta nos mundanizar, que tenta nos fazer ser ecumênicos, por exemplo, acreditarmos que todos os caminhos levam a Deus, quando Jesus Cristo disse que Ele é o caminho. Nos fazendo tentar acreditar que tudo é relativo, cada um tem a sua verdade, quando Jesus Cristo disse que Ele é a verdade. Não existe mais de uma verdade. Então, ou nós cremos nisso, ou então nós estamos realmente nos enganando a nós mesmos. Melhor seria se não nos chamássemos de cristãos. Então, a missão que eu recebi do Senhor, que eu entendo que eu recebi do Senhor nesses últimos dias, é deixar esse alerta. Esse alerta. Porque vejam que interessante, em Êxodo 32, o próprio Deus falou com Moisés e disse: desce depressa, porque o povo que tiraste do Egito se corrompeu e fizeram para si um bezerro de ouro. E então Moisés intercede pelo povo e prefere que o nome dele fosse riscado do livro da vida do que aquele povo perecer. Moisés intercede pelo povo. E o que a palavra diz que Jesus está fazendo no céu nesse momento? Intercedendo por nós. Mas veja que interessante, quando Moisés ele próprio desce do monte e com seus próprios olhos vê o que fizeram no arraial, onde deveria haver santidade, estava havendo carnalidade, ruídos de festa, todos dançando, pulando desnudos, inclusive, está isso em Êxodo 32. Meditem depois nesse capítulo. É assustador como é uma analogia perfeita com os nossos dias. E quando Moisés desce e se depara com o povo daquele jeito, o que diz o texto? A sua ira se acende. Se lhe acende a ira. E todos aqueles que estavam apartados de Deus, do verdadeiro Deus, da verdadeira mensagem, foram mortos. E o que acontecerá na vinda de Cristo? O derramar da ira de Deus. O derramar da ira de Deus. Então nós precisamos, queridos, acordar para essa realidade. Isso está acontecendo. O que está acontecendo no meio evangélico não é normal. É cumprimento da palavra de Deus. Não que Deus esteja fazendo isso, mas que o Senhor nos deu este sinal de que nos últimos dias isso aconteceria. E por que o Senhor nos deu sinais da sua vinda? Por quê? Para que nós ficássemos de sobreaviso, para que nós estivéssemos alertas. Não foi para nos assustar, compreende? Foi para que nós estivéssemos alertas. E qual é o conselho de Cristo para esse tempo? Que nós estejamos vigiando mais e orando mais, buscando mais a sua presença, nos enchendo mais do Espírito Santo. Será que temos feito isso? Quando nós estudamos, e essa parte escatológica eu posso até deixar mais para o nosso irmão Israel, quando nós estudamos o sermão escatológico de Cristo, que está em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e parte do 17, do capítulo 17 e 21, quando nós estudamos o sermão escatológico de Cristo e as parábolas escatológicas de Cristo, nós percebemos que muitos sinais foram deixados pelo Senhor para que nós reconhecêssemos o tempo da sua vinda. E por que esses sinais foram deixados? Para que nós
não fôssemos enganados. O próprio Cristo disse que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas, muitos, e que estes falsos profetas enganariam a muitos. Eles não enganariam poucos, eles enganariam muitos, e que fariam grandes sinais, prodígios, curas, milagres, não é? E que enganariam muitos. E o que nós estamos vendo hoje? Exatamente isso acontecer. Multidões seguindo falsos líderes que distorcem o Evangelho de Cristo, que pregam outro Evangelho, um Evangelho de ganância, um Evangelho que faz as pessoas serem ainda mais materialistas, mais egoístas, mais interesseiras, que buscam a Deus não por amor, mas que buscam a Deus por algo em troca. Então nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, o tempo da volta de Cristo. Uma das parábolas que o Senhor conta é a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, eu creio que todos vocês conhecem. Nesta parábola é dito que tardando o noivo, olha que interessante, o próprio Cristo declara nessa parábola que ele tardaria. Então vejam que interessante, analogia perfeita com Moisés. Quando Moisés tardou de descer do monte, foi que o povo se corrompeu. Hoje muitos evangélicos não querem nem mais ouvir falar sobre volta de Cristo, porque o mundo se tornou tão interessante, tão sedutor, não é? Que eles não querem nem pensar nisso, nem pensar em que tudo aqui vai ser destruído, novos céus, nova terra para quê? Está tão interessante aqui, está tão confortável, a tecnologia é tão sedutora, não é? Então, na parábola das 10 virgens é dito que tardando o noivo, todas as 10 virgens adormecem. O que a mulher representa nas parábolas? A igreja. Então essas 10 virgens representam, por exemplo, denominações cristãs, vamos dizer assim, né? Denominações cristãs. E todas elas adormecem. Então a igreja como um todo, de modo geral, está adormecida. E uns poucos aqui, uns poucos ali, é que estão realmente apercebidos. Para vocês terem uma ideia, até na igreja em que nós congregamos, a maioria está dormindo. Por mais que eu pregue, por mais que eu alerte, nem todos despertaram como o irmão Daniel e a irmã Gabriela, ouvindo as pregações. Nem todos despertaram, como o irmão Carlos, como o irmão Daniel, Tatiana também através das pregações. Na própria igreja que eu pastoreio. Isto não me espanta, porque o próprio Senhor Jesus disse que um profeta não tem honra na sua casa. Então eu estou ali há quase 17 anos. E nesse tempo todo, eu já não sou mais novidade naquele lugar. Estão entendendo? Então se eu trago uma palavra assim, então poucos ali onde eu congrego estão realmente acordados. E aqueles que acordaram, sabe o que fizeram? Estão se dedicando à oração, estão se dedicando à evangelização, estão se dedicando a missões, estão investindo no reino de Deus em ganhar almas para Cristo, em ganhar almas para Cristo. Nós precisamos acordar para isso. O Senhor vem, e antes da sua vinda, estes sinais, eles vão se intensificar mais ainda. E nós precisamos realmente tomarmos muito cuidado, porque o que me deixa realmente preocupado com a parábola das 10 virgens é que depois do grito da meia-noite, eis o noivo, há um grito. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Vocês lembram disso na parábola? Ouviu-se um grito, eis o noivo. Quando esse grito acontece, o grito da meia-noite, todas as virgens acordam. Acordam para quê? Para a vinda do noivo. Eu pergunto a vocês, prestem bastante atenção nisso, que eu vou dizer agora. Tá? Pode ser que vocês nem concordem comigo, é uma tese que o irmão Israel sabe que eu defendo, é uma tese. Pensem comigo. Qual o único evento mundial que poderia fazer com que toda a igreja do mundo cristã, seja qual denominação for, acorde para a volta de Cristo? Em que eles diriam assim: agora ou Jesus volta ou Jesus volta, é fim da história. Jesus vai voltar mesmo.
Qual seria o único evento mundial que faria com que a igreja realmente despertasse para a volta de Cristo? Alguém tem uma sugestão? Terceira Guerra Mundial. Muito bem. Terceira Guerra Mundial. Uma guerra nuclear faria a igreja acordar. Vocês concordam comigo? Faria a igreja acordar. Pois eu creio que é isso mesmo que vai acontecer. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Até agora temos vivido o período de Mateus 24 chamado de princípio das dores. Mas tudo isso é o princípio das dores. E então, aí começa uma outra fase. E então, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Aí talvez alguém diga, mas pastor, isso já não foi na Primeira Guerra Mundial? Não, porque na verdade a Primeira Guerra Mundial não foi uma guerra mundial. E a Segunda Guerra Mundial também não foi uma guerra mundial. Os Estados Unidos, por exemplo, só entrou no final da Segunda Guerra Mundial. O Brasil teve uma participação mínima. A grande maioria dos países da América Latina não se envolveram nessa guerra. Foi uma guerra mundial? Não, embora leve o nome. Mas se acontecer agora uma guerra entre superpotências, todas as nações se envolverão nessa guerra. Por quê? Porque o mundo hoje está globalizado. Globalizado. O que acontece no Japão influencia a economia do Brasil. Não é verdade? O mundo todo hoje está globalizado. Então, se acontecer uma terceira guerra mundial, os países terão que se envolver, todos eles. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. E é o que nós estamos vendo agora. Os blocos se definindo, as alianças sendo feitas, os países se armando novamente, belicamente. Não é verdade? A corrida armamentícia voltou. Depois de um longo